Alô, alô, boa noite a todos. Boa noite. Estamos ao vivo. Vamos entrando aí, gente, para a gente começar a nossa live de hoje. Boa noite, boa noite. Boa noite, Amélia. Boa noite, Resótico. Simone, boa noite. Carla Nunes, Simone. Boa noite, gente. Léo Marinho. Márcia Lúcia. Oi, gente, tudo bem? Carol Linhares, MS Gramacho. Boa noite, gente. Vamos entrando aí. Brenda, Nina Rei, boa noite. Oi, Mari, boa noite. Van, boa noite, gente. Tudo bem? Dando início à nossa live dessa terça-feira caótica do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio de Janeiro e não sabe, aqui está um caos por causa dessa chuvarada. Boa noite, gente. Boa noite, Marlúcia. Boa noite, Larissa, Mari. Hoje o bicho pegou, pá. O bicho pegou aqui no Rio. Choveu muito. Ontem, né, de noite. E hoje. E, rapá, o negócio ficou esquisito pra caramba, né? É de Goiás, né? Então, não tá sabendo da zona que tá aqui. Aqui o bicho tá pegando. Mas, de qualquer maneira, nessa terça-feira cabulosa, vamos conversar bastante sobre o nosso tema de hoje, que eu programei aqui, que eu escolhi, né? Velhas portas não abrem novos caminhos, que é um tema interessantíssimo, que chove muito aí? Pois é, aqui não costuma chover muito não, mas quando chove, rapá, o negócio fica esquisito. Por algum motivo qualquer, aqui no Rio de Janeiro, a gente simplesmente não consegue lidar com tempestades, né? Um descaso muito grande, mas enfim, o papo não é esse. O papo não é esse, né? Boa noite, gente. Vamos entrando aí, Ju, Ana, Andréia, Leonardo, vamos entrando aí, Caleb, Ana Bárbara. Boa noite, gente. Vamos começar a nossa live. Temos coisas legais para falar. Vamos manter isso aí. Velhas portas não abrem novos caminhos. Isso aí. E, não vou falar muito para variar. Eu tô tentando manter esse esquema, né, de falar um pouco menos para dar mais espaço para a gente poder conversar e ouvir vocês e poder responder. Porque, pô, teve live aí, deu tipo falar 40 minutos direto e, meu Deus, que às vezes eu me empolgo, me desembesto, vou falando, não paro mais. Então o que acontece? Vamos falar sobre as velhas portas que não abrem novos caminhos, né? São nossos padrões. Isso aí é mais do que eu venho falando, assim, muito aqui, né? Falando sobre questões dos pensamentos e sobre flexibilidade de pensamento e por aí vai. Essa postagem, ela gira em torno da mesma coisa, tá? O que acontece? Hoje em dia, assim, quando você vai passando seus dedinhos na sua timeline, seja do Instagram ou do Facebook, não é difícil você esbarrar em postagens que falam coisas do tipo: a grande questão não são os problemas, é a maneira como você lida com os problemas, né? O que faz diferença... Fala, Pedrão, tudo bem, meu querido? O que faz diferença é a maneira como você lida com os problemas. Assim, vocês já devem ter ouvido isso, assim, exaustivamente, né? Isso se transformou num bordão. É uma verdade, né? O que conta no final das contas não é o problema. Você não tem como controlar todos os problemas que vão surgir na sua vida, que vão aparecer na sua vida, mas você pode controlar a maneira como você interage com ele, como você lida com eles, né? Mas principalmente indo um pouquinho mais fundo, deixa eu ligar aqui, o ar tá um pouquinho quente. Principalmente, né? O segredo está em como você lida com as suas tendências a lidar com os problemas. Olha só. Caraca, hein? Agora deu nó, né?
Boa noite, Andréia. Boa noite, Leonardo. Tudo bem, gente? Agora deu nó, né? Por que eu falo disso? Das tendências que nós temos para lidar com determinadas coisas. Porque assim, e vocês vão entender direitinho o que eu quero dizer com isso. Nós, ao longo de nossa vida, nós criamos padrões de crenças, de pensamentos, padrões e tendências de como vamos lidar com determinadas coisas. Deixa eu exemplificar, entendeu? Uma pessoa que tem um conjunto de crenças com relação a si mesma, autodepreciativas, né, em que elas se sentem, que se veem de uma maneira muito negativa, que estão sempre se vendo como pessoa uma baixa autoestima muito grande, se entendem como pessoas incapazes. Eu sou incapaz, eu não consigo fazer as coisas. Essa pessoa, quando, por exemplo, no advento de, sei lá, de ser mandada embora de um trabalho, entendeu? Normalmente essa pessoa se cerca desse tipo de pensamento, utiliza da situação de ter sido mandada embora para reforçar todas essas ideias. Então ela começa a se cercar de pensamentos, tá vendo? Comigo tudo é assim, é porque eu não sou bom no que eu faço, aí eu sou mandado embora, agora eu não sei mais o que eu vou fazer, como que eu vou arrumar outro emprego, eu não sei como é que eu vou arrumar outro emprego, e por aí vai. É uma tendência a entender aquilo ali, entendeu? De uma maneira muito negativa. A entender aquilo ali de uma maneira muito mais negativa do que realmente é. Porque assim, eu não estou dizendo para você que, ser mandado embora é bom. Não, não é bom. E nem é para ser bom, não é essa a questão. A questão é que, assim, às vezes, devido a esse tipo de padrão, a gente transforma algo que é ruim em algo muito pior. E aí, por transformar em algo muito pior, né? No caso, você ter sido mandado embora, você transformar isso em algo muito pior, isso te dificulta a ter uma atitude mais resolutiva. Oi, Natália, boa noite, tudo bem? Então, o que acontece? Agora, por outro lado, se a gente for imaginar uma pessoa que foi mandada embora também, mas ela não tem essa baixa autoestima toda, pelo contrário, ela se acha uma pessoa capaz, ela acredita no próprio potencial, a linha de raciocínio que ela vai ter provavelmente vai ser diferente. Ela vai achar que é bom ser mandada embora? Não necessariamente. Ela vai, que droga, cara, fui mandado embora, agora eu vou ter que me virar aqui. O que eu posso fazer para resolver isso, cara? Vamos lá, eu vou começar a fazer... Normalmente ela tem uma tendência, né, a ter um padrão muito mais resolutivo, muito mais voltado para resolver aquele problema, para buscar soluções, entendeu? Ela não fica presa no problema. E aí, esse que é o desafio, porque esse padrão que você foi construindo ao longo da sua vida, vamos lá, ele está lá. Entendeu? Agora você precisa desconstruir esse padrão. E para desconstruir esse padrão é que é um problema, entendeu? Porque assim, você precisa desconstruir essas crenças, você precisa reconstruir novas crenças, adaptar. Porque que acontece? Dependendo do tipo de padrão e de tendência que você tem, entendeu? Determinadas portas que se abrem para você, você nem consegue reconhecer como porta. Então, se você não reconhece aquilo ali como porta para você, como é que você vai atravessar? Você não consegue atravessar, você não está nem enxergando ela. Então, muitos caminhos acabam se perdendo. Tem um exemplo interessante disso, que é o João Gordo. Assim, eu não sei se todos vocês conhecem o João Gordo. O João Gordo, ele é o cantor, ele é um vocalista de uma banda punk chamada Ratos de Porão. E assim, não sei se vocês sabem, se vocês estão familiarizados com o movimento punk, mas assim, o movimento punk ele tem umas ideias muito rígidas com relação a algumas coisas, assim. Eles são anarquistas, eles têm algumas ideias antissociais, eles são contra a maneira como a nossa sociedade se coloca, tanto é que eles se colocam normalmente de uma maneira mais agressiva, inclusive na indumentária, na maneira como eles se vestem, que é um pouco para chocar mesmo. Eles têm essa tendência antissistema, antimidiático, coisas populares e por aí vai. E assim, em algumas vezes, em algumas pessoas, isso é são basicamente conjuntos de crenças, né? Um conjunto de ideias que aquelas pessoas têm, que normalmente são um pouco rígidas. O João Gordo, o que acontece? O João Gordo era um cara, ele é um cara sensacional, assim, ele é muito carismático, né? Ele se coloca de uma maneira muito verdadeira sempre, ele fala o que ele pensa, do jeito que ele pensa. E aí, e por ser muito carismático, ele atrai muita atenção. Ele começou a atrair muita atenção.
E assim, a grande mídia, né, e a nossa sociedade capitalista, que não é boba nem nada, né, não consegue reconhecer esse tipo de coisa. Porque, assim, da mesma forma que o punk é extremamente rígido com relação a assumir coisas diferentes, o capitalismo não é nada rígido. Entendeu? Quer dizer, ele tem a rigidez só com dinheiro. Se vai me dar dinheiro, tá tudo certo. Então, assim, eles viram que aquele cara era uma pessoa que atraía muita atenção, que era uma pessoa que ela era popular, que eles conseguiriam colocar, eles colocando essa pessoa na mídia, ele era diferente, ele tinha uma coisa diferente ali e ia trazer audiência. E assim eles tentaram fazer, eles começaram a buscar e chamar cada vez mais o João Gordo, e aí o João Gordo foi entrando por esse caminho de entrar pra mídia. Tanto é que ele depois se transformou um apresentador da MTV e tudo mais, e foi isso, inclusive, que trouxe muita notoriedade pra banda dele, muito mais notoriedade, né? Pra banda e tudo mais, e fez ele ser uma pessoa muito mais famosa, uma figura pública, de fato. Só que assim, o mais importante que a gente precisa ver é o seguinte: para um punk raiz, né? Para um punk raiz, ele tá lá na MTV, aquilo é um sacrilégio, um absurdo, entendeu? Completo. Tanto é que durante muito tempo, até hoje acredito, ele foi visto como traidor do movimento e um monte de coisa. Mas assim, o fato é que é o seguinte, ele era punk. Para ele aceitar esse cargo lá na MTV, por exemplo, começar a aparecer na mídia desse jeito, ele teve que flexibilizar algumas ideias dele, porque olha só, o movimento que ele pertencia e do conjunto de crenças que ele tinha ali era extremamente contra essa mídia que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, ele teve que flexibilizar e ver, porque, peraí, pô, mas se eu vou pra ali, eu não preciso desfazer das minhas ideias necessariamente. Eu posso ir pra lá, pra MTV, e eu vou atingir um grupo de pessoas muito maior, vou poder influenciar muito mais gente, trazer essa filosofia pra muito mais gente, e assim fazer alguma real alteração no mundo. Foi isso que ele pensou, imagino, não sei, assim, mas, enfim, de alguma forma ele teve que flexibilizar muitas coisas. E assim, quando se abre esse novo caminho para ele, a partir dessa flexibilização, entendeu? Ele atravessa. Agora imagina só se ele manter assim, não, isso aí é um absurdo, isso é coisa do dinheiro, isso é coisa do capitalismo, eu sou contra isso, blá, blá. Nós não conheceríamos o João Gordo como ele é hoje em dia. Ele não existiria do jeito que ele é, entende? Então, assim, ele teve que flexibilizar as ideias dele para ele assumir um caminho que trouxe para ele uma série de frutos. Imagino que alguns problemas também, mas trouxe uma série de frutos. Então, assim, quando eu falo dessa questão toda de flexibilidade, entenda, quando eu falo de flexibilidade, o que eu estou fazendo é basicamente resumir a psicoterapia cognitiva para você, tá? Se alguém fosse me pedir para resume o que você faz em uma palavra só, a palavra que seria flexibilizar. Eu flexibilizo. O meu trabalho é flexibilizar ideias. É basicamente isso. Toda vez que você se encontra com alguma ideia absoluta, extremamente rígida, pode ter certeza de uma coisa: você está em risco, tá? Você cria uma vulnerabilidade psicológica para você toda vez que você tem um pensamento muito rígido. E é justamente por causa disso. E aí, vamos dar uns exemplos aqui de umas ideias rígidas, assim. Por exemplo, uma que eu escutei hoje, aqui, ainda agora. Escutei assim: esse mundo não tem nada que presta. Nada de bom pode vir desse mundo. Isso é uma ideia extremamente rígida e generalizada, que por acaso não reflete realidade, mas porque a gente sabe que no mundo tem coisas muito ruins e tem coisas muito boas. Agora, se você acha que no mundo tudo é ruim, que você só pode esperar coisas ruins do mundo, qual é o tipo de sentimento que você vai atrelado com relação a isso, já que você vive neste mundo? Entende? Então, toda vez que você se encontrar com uma ideia extremamente rígida desse tipo, questione. A partir do momento que você começa a questionar esse tipo de ideia, começa a se questionar, você ganha consciência.
consciência do que você está pensando e do que está fazendo você ter esses padrões que eu estava falando. Entenda que você, não é toda vez que você vai estar pensando errado. A gente não fala em pensamento errado em terapia cognitiva, tá? Não existe, eu não posso ter a pretensão de achar que eu sei o que é certo e o que é errado. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é enxergar quais são os pensamentos que estão disfuncionais. Disfuncionais, entenda, significa que é um pensamento que não está funcionando para você neste momento. Talvez ele tenha funcionado num outro momento. Aliás, provavelmente ele funcionou num outro momento, mas agora ele não está funcionando. E aí, pelo fato dele não estar funcionando agora, o que a gente faz? A gente adapta ele, a gente questiona, a gente identifica, questiona, adapta e depois vai lá na prática, ó, e exercita ele, porque essa mudança ela não acontece assim. Entendeu? Você não muda o seu padrão de um dia para o outro. Que muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu já entendi já isso, mas por que isso não entra na minha cabeça? Não entra na sua cabeça porque você não colocou lá dentro ainda. Você tem que repetir muitas vezes esse processo até aquele pensamento novo se transformar num pensamento vigente. Entende? Então assim, gente, flexibilidade. Boa noite, Rê Santos. Flexibilidade é a palavra da hora, palavra do dia. Perguntas, já estou falando demais, eu acho. Ó, já são 9h25. Tem perguntas aqui para cima? Deixa eu ver. Se demole, eu desembesto de falar e falo e não paro nunca mais. O pessoal só mandou boa noite aqui, ó. Perguntas. Opa, fiz besteira aqui, peraí. Tô fazendo besteira. Fala aí, gente, pergunta pra mim aí que eu respondo. Sou o Máximo, obrigado. Façam perguntas. Ninguém tem pergunta, não é possível, cara. Me ensinaram uma vez que... Olha a flexibilidade. Que quando ninguém tem nenhuma pergunta, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Tenho dificuldade de flexibilizar. Pois é, muita gente tem. ClickPoint. É point? Não, ClickPenit. Boa noite. Pois é, muita gente tem essa dificuldade de flexibilizar, cara. Flexibilizar é difícil, mesmo porque ela envolve necessariamente você entrar em contato com essas ideias, entendeu? E você vai ter que testar elas na prática, entendeu? Gera medo, porra. Entendeu tudo, Natália? Então, show de bola. Mandem perguntas sobre a flexibilidade. Eu tô fazendo besteira aqui toda hora aqui, meu irmão, apertando os botões, nada a ver. Ó, quase que eu encerro a parada aqui. Vamos lá, gente. Já tá todo mundo flexibilizado, vai ver que é isso. Qual o primeiro passo? Então, o primeiro passo para flexibilizar... Ó, como mudar isso? Agora tá aparecendo aqui as perguntas aqui. Vamos lá, uma vez de cada vez. Baixa autoestima pode ser genético? Baixa autoestima genético? Não. Não, a baixa autoestima é algo que você aprende, tá? Só que assim, o exemplo, meu querido, o exemplo arrasta. Então, se você tem, por exemplo, pais que têm uma baixa autoestima muito grande, é provável que você aprenda a ter esse tipo de coisa com eles também, tá? Mas genético, não. Não que eu saiba, então posso ser que eu esteja errado também, né? Tenho dificuldade de flexibilizar. Pois é, cara, todo mundo tem. Vamos lá, como mudar esse pensamento negativo? Ok, vamos lá. Pensamento negativo. Primeiro passo, identificar qual é o pensamento negativo. Esse é o primeiro passo, tá? Então, assim, se tem alguma coisa que você está esbarrando aí, que você precisa fazer e você se vê cercado de pensamentos negativos, você vai pegar um papel, tá? Papel e uma caneta, porque você vai tirar esse pensamento da sua cabeça e vai colocar no papel, para você olhar para ele. Então, você vai escrever qual é o pensamento negativo. Tá? Então, por exemplo, esse que eu falei, o mundo é uma bosta, não tem nada que sirva nele e tudo mais. Você vai escrever lá, o mundo é uma bosta e nada que preste naquele mundo. Ok.
Já identifiquei qual é o pensamento, é esse aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou questionar ele. Essa afirmativa é real de fato? Vamos lá. Que coisas ruins acontecem no mundo para eu estar falando isso? Acontece isso. Agora, no mundo eu consigo achar alguma coisa boa que aconteça? Ou que tenha acontecido nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, sei lá, na última semana? E aí eu vou procurar. Numa como esse, por exemplo, vamos lá, abre o Google, bota lá coisas muito boas que aconteceram essa semana no mundo. Pum, Google, vai lá ver. Aí você vai ver que aconteceu, não sei, alguém fez uma escola lá super legal, alguém ganhou algum prêmio super legal, ou uma criança foi curada de alguma doença, ou algum outro tratamento que inventaram, enfim. Você vai ver, entendeu? Ou não, ou vai ver que não aconteceu nada, que o mundo é uma bosta mesmo, entendeu? E a partir desse questionamento, você questionei, tá? Bom, algumas coisas acontecem de bom e outras acontecem de ruim. Agora que você tem essa adaptação, você escreve, mas aí você vai escrevendo tudo, tá? Tudo de ruim que você viu e as coisas boas que você viu. Cheguei à conclusão de que coisas boas e coisas ruins acontecem no mundo. Ok. A partir dessa conclusão, agora eu vou exercitar ela. Porque eu já sei, em determinados momentos, que essa crença chega. Quando eu vou fazer alguma coisa nova pra mim, e aí eu penso, não vale a pena fazer nada não, esse mundo é uma bosta. Nada de bom acontece aqui não, eu vou investir nisso pra quê? Não vai dar em nada. Você vai pegar todas aquelas vezes que acontecer isso, entendeu? Você vai interromper esse pensamento que vai vir num primeiro momento, e ele vai vir, tá? E você vai colocar o novo no lugar. Então, assim, porque muita gente se prende na ideia de querer que essa mudança aconteça automaticamente. Tá bom, já flexibilizei, já entendi que o que eu estava pensando não era bem assim, agora não é assim que funciona, tá? O pensamento antigo, ele vai vir. Quando você estiver diante da situação, vai vir. Cara, tá vendo? Nada de bom acontece nesse mundo, não. Aí você tem que parar. Opa, peraí. Não. Esse é o pensamento antigo. Agora eu já sei porque eu fui lá, pesquisei que coisas boas e coisas ruins acontecem no mundo. Então entenda que o nosso objetivo não é que você simplesmente mude o seu pensamento de uma hora para outra. O pensamento antigo, ele vai vir e você não tem que impedir que ele venha. Porque se você for entrar nessa de impedir que ele venha, você vai ficar doido, tá? O seu objetivo é impedir que ele fique. Entende? O seu objetivo é impedir que aquele pensamento antigo fique. Ele vai vir, tu vai mandar ele embora e vai botar outro lugar. Na marra. Tá? No dia a dia. Como ajudar uma pessoa que não se sente útil? Então, vamos lá. Gira em torno basicamente da mesma coisa. Assim, dependendo do nível disso, talvez a primeira coisa que você possa fazer é ajudar essa pessoa a buscar uma ajuda especializada, uma psicoterapia que possa trabalhar isso com ela, tá? Agora, quando você fala de uma pessoa que não se sente útil, e aí é uma pessoa que está junto com você, primeiro fator é o seguinte, você precisa escutá-la para saber exatamente relacionado a que essa pessoa não se sente útil. Tá? E ajudar, aí você vai ajudar ela a avaliar se ela é útil ou não é mesmo, porque talvez ela não seja útil em determinadas coisas e em outras ela é, tá? Então a gente começa a criar os nossos ramos aqui, onde eu sou útil, onde eu não sou, isso aqui, lá. E a partir daí, já está flexibilizado, tá? Porque eu já vi que eu sou útil em algumas coisas e outras não. E a partir daí você vai ver os pontos que ela não é tão útil assim, que ela acha que ela deve desenvolver, né? E aí você vai ajudar ela a desenvolver. Bom, beleza, então vamos lá. Você precisa ser mais útil com relação a, sei lá, aos seus, sei lá, seus sobrinhos. Não sei. Seus sobrinhos, ok. O que você pode fazer para você se sentir mais útil com relação aos seus sobrinhos? Isso também se tiver que ser mais útil com relação a isso. Então, assim, não é tão simples assim. Entende? Vamos lá. O fato de sentir sempre a vontade de estar só e me manter sozinha pode ser uma forma rígida em não conviver socialmente? Cara, aí depende muito, porque vai depender do porquê que você quer se manter sozinha sempre. Porque uma pessoa ela pode se isolar socialmente por vários motivos. Ela pode se isolar por causa dos outros,
por causa de pensamentos como esse, por causa delas mesmas, por causa dela mesma. Agora, toda vez que você vê algo que é radical, você desconfia, porque você tem alguma rigidez ali, entende? Então, assim, só que assim, tem gente que é introvertido, que assim, não tem problema nenhum, mas ela prefere ficar sozinha. Então vai variar, tem que avaliar isso aí, entendeu? Nunes Carla. Falta de autoestima. O que tem a falta de autoestima? Quem tem pensamentos suicidas? Então, quem tem pensamentos suicidas, normalmente tem pensamentos suicidas por causa de um fator chamado desesperança, tá? A pessoa ela não tem esperança de que coisas melhores, ela não tem expectativa, ela não tem elos e por aí vai. Então ela acaba vendo o suicídio como a única forma dela resolver o problema dela, o sofrimento emocional dela, né? E, assim, por mais duro que seja o sofrimento emocional, né? O suicídio, pô, isso é barra pesada. Quem tem pensamento suicida tem que pedir ajuda, cara, não tem jeito. Tem que pedir ajuda. Ai, cara. Pô, toda hora eu tô apertando o botão aqui que não é pra apertar, cara. Tô precisando dessa dica de mudança de pensamento negativo. Hoje mais do que outros dias, porque deve estar cheio de pensamento negativo aí, né? Cara, olha só. Uma dica é o seguinte. Se você se vê num momento em que você não tá conseguindo lidar com seus pensamentos negativos, isso acontece, tá? Às vezes você entra num loop de pensamento negativo que você não consegue sair deles, tá? E aí você vai ficando comprometido emocionalmente, que você não consegue dar conta deles. A melhor coisa que você faz no momento desse é parar de tentar dar conta deles, tá? Você distrai, vai fazer uma outra coisa. Não ficar pensando, senão você vai entrar num loop de pensamento que você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que da outra vez, quando eu falei sobre pensamentos sabotadores, e sempre que eu falo de pensamento, eu digo que a gente conhece, a gente sabe nossos padrões, mais ou menos, mas a gente sabe. Uns mal, outros bem, mas a gente sabe mais ou menos algumas coisas que são capazes de desbundar a gente. Então, assim, como você estava falando, Natália, da outra vez, com relação ao seu filho, que ele fica doente, você dá uma surtada. Então, o que acontece? Quando isso foi, para quem não sabe, foi que a Natália fez uma pergunta na outra live sobre essa questão. Ela falou que quando o filho dela fica doente, ela se cerca de muitos pensamentos negativos e por aí vai, só para o pessoal entender. Tá? Aí o que acontece? Me perdi. Tá. Quando você já sabe que tem algumas situações como essa. Então o que você faz? Você antes, quando você estiver lá numa boa, tranquila, separa lá e começa a fazer uma lista de coisas que você pode fazer para que você se distraia num momento como esse. Ah, quando eu tô assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso sair e dar uma caminhada. Ou então eu posso sair e andar de bicicleta. Ou eu posso ir ao cinema. Ou parar para assistir um filme. Crie para você situações antes, que você possa utilizar nesse momento, para que você não tenha que pensar muito. Você está pensando muito, está com muito pensamento negativo, está muito carregado, está muito... Vai fazer outra coisa, que você não vai conseguir resolver seu pensamento naquele momento, tá? Infância muito traumatizada pode acarretar pensamentos negativos? Claro, sim, porque assim, esses pensamentos negativos, eles são resultado de alguma coisa. Tá? Eles são o topo da cadeia de níveis de pensamento. Você tem as crenças centrais, que são um nível mais inferior, mais intrínseco, mais inconsciente. Você tem as crenças intermediárias, que é um nível um pouco mais superficial, que são mais específicos um pouquinho. E você tem os pensamentos automáticos. O que acontece? Toda essa sua linha de crenças que fundamenta os pensamentos, ela é formada ao longo da sua vida. Principalmente na infância, tá? O problema da infância, quando a gente fala de trauma de infância, que é problemático, muitas vezes quando a gente fala de trauma de infância, as pessoas acham que a gente está falando de coisas assim muito, nossa, estupro, tudo mais. A grande maioria absoluta dos traumas de infância são situações completamente corriqueiras, tá? O que acontece é o seguinte, a criança, ela não tem repertório para lidar com as coisas que nem a gente. Ela não entende. Entendeu? Então, assim, ela tá no quarto lá brincando, a mãe tá sentada. A mãe saiu, fechou a porta, para aquela criança, dependendo da idade dela, a mãe desapareceu. A mãe sumiu. Entendeu? Então, para ela, aquilo ali é um evento traumático. Pode se transformar num evento traumático, tá?
Então assim, mas também e aí, a gente vê muito isso acontecer, porque hoje em dia as pessoas pensam muito em eventos traumáticos como coisas assim muito incríveis. Ah, mas isso aí aconteceu porque foi estuprado na infância. Muitas vezes não, entendeu? Às vezes você faz, você pega qual é a história do paciente, a história é aterradora, um monte de coisa, você vai, faz uma regressão de idade, alguma coisa, você vê que o que realmente o engatilhou aquilo ali não teve nada a ver com estupro, que a pessoa sofreu estupro, mas não, o trauma tá lá na infância com um negocinho bobo que aconteceu, que pra criança naquela época lá, sem repertório, sem entender das coisas, é uma coisa muito grave, né? Então assim, com certeza a infância traumatizada gera, sim, muitos pensamentos negativos. Que bom, você é muito claro. Obrigado pelos elogios. Pessimismo se confunde com realismo? Nope. Pessimismo é uma coisa, realismo é outra, tá? Sim. Só que em algumas vezes, né, que a realidade ela não é positiva, né? Mas normalmente a gente divide, né? Otimismo, pessimismo e realismo, tá? O pessimista ele vai pegar uma expectativa real ruim e vai transformar ela em algo horroroso, tá? Guarda isso para você. O pessimista vai pegar uma expectativa de realidade ruim e vai transformar ela em algo péssimo. E a gente faz muito isso, tá? Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Pessoas com problemas graves que ficam muito pior por causa do tipo de interpretação que se dá. Opa. Clareza e objetividade. Show, vou levar isso. O pensamento vem, nos cabe fazer. Exatamente. O nosso objetivo é não deixar o pensamento ficar. Tá? Pensamento vem, não tem jeito. Se você for entrar numa de controlar pensamento, putz, já era. Com certeza, fazer esquecer os pensamentos negativos no dia a dia. Então, pois mas aí é bom você colocar algumas estratégias para você, em alguns momentos, você usar da distração, usar de outras coisas. Se você ficar só nessa de querer esquecer, você não vai conseguir muitas vezes. Tá doente de novo, pô, que droga, hein? Cara, é ruim. Mas assim, é isso que eu falo, assim. O seu filho tá doente. Isso é ruim. Na essência da coisa, é ruim. Mas quando você pega e começa a ruminar a ideia de que ele de que ele tá doente, de que ele está mal, que você não sabe o que fazer e por aí vai, você tá pegando um problema que essencialmente é ruim e tá transformando ele em algo pior. Entende? Porque você começa a adicionar outros ingredientes negativos ali que não eram para estar ali. Minha autoestima tá tão baixa que só tenho pensamentos negativos. Pois é, cara. Mas aí, se a tua autoestima tá tão baixa assim que você só tem pensamentos negativos, pode ter certeza que eu tô te dizendo, você tá sendo um pouco flexível. Seja com os padrões que você quer atingir, tá? Ou seja com você. Talvez, ou os dois. Fala sobre pensar demais, até coisas que nem existem, nem vão acontecer. Então, essa coisa de você pensar demais e catastrofizar, cara, é coisa neurótico, né? O neurótico faz isso, ele fica pensando nas possibilidades de que tudo, porque muitas vezes ele tem a ideia de que ele precisa controlar todo o ambiente e todas as situações da vida dele para se certificar de que vai dar certo as coisas. Só que ele não consegue. E aí o que acontece? Se você quer controlar as coisas para que elas não deem errado, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ficar pensando em todas as possibilidades mais escalafobéticas, sei nem se existe essa palavra, mas mais esquisitas que possam acontecer na face da Terra, para você não falhar. E o que acontece? No final das contas, você fica com a ideia de que tudo vai acontecer do pior que você possa imaginar e você acaba fazendo nada.
A flexibilização é inserir um novo positivo e bloquear, quebrar a procrastinação e sabotadores? Mais ou menos. A flexibilização não é você inserir um novo positivo, tá? O positivo, eu não sei exatamente o que você quis dizer com isso, porque assim, a flexibilização gira em torno de você flexibilizar a ideia e transformar ela no mais real possível, entendeu? Normalmente, o mais real possível, né, é algo mais positivo do que o pensamento vigente, porque o pensamento vigente, rígido, no caso que a gente está falando aqui, é de pensamento negativo, mas ele pode ser positivo também. Você pega um narcisista que acha que é a melhor pessoa do mundo, e aí, como é que flexibiliza isso? Mostrando para ele que ele não é essa traquinas toda, né? Tenho muito nervosismo. Fica nervosa não, tá em casa aqui, todo mundo tem seus problemas. Pessimista versus realista, já respondi esse. Meu pai colocava muito apelido que eu odiava, isso me deixava triste. Pois é, isso é porque você vai é difícil, porque começa você pode criar algumas ideias, né, com relação a você mesma, de que de que as pessoas gostam de fazer chacota de você, de que não te levam a sério, uma série de coisas. Além do conteúdo, você começar a confundir suas características pessoais com o conteúdo do apelido, entende? Então, assim, isso varia muito. Sonho em me acho que curar desse nervosismo. Pode me ajudar? Claro, tô aqui para isso mesmo, mano. Tô aqui para desmistificar coisa, para trazer conteúdo, para ajudar vocês a pensar, trazendo sempre algum exercício para vocês flexibilizarem ideias, para vocês começarem a seguir em frente, pô. É esse que é o objetivo aqui. Não estou suportando as ideias políticas da minha irmã. Evito de ler, mas isso acabou com a nossa relação. Alguma sugestão para flexibilizar? Cara, você tem que... Ai, cara, isso é difícil. Vamos entrar na política, não, né? Cara, hoje em dia é bem isso, né? O pessoal tá brigando muito por causa de política. E justamente por uma questão de falta de flexibilização. Hoje em dia a gente tem um apartheid, né? Entre uma esquerda e uma direita aí, que eu não sei, assim... E que, na verdade, assim, os opostos ali, no caso, eles são muito iguais, assim. E falta de flexibilidade, né? Então, assim, a sua flexibilidade talvez seja entender que a sua irmã tem o direito de ter a posição política dela lá, por mais, assim, pra você, por mais que seja pra você, assim, absurda, né? Ela tem o direito de pensar diferente de você. Determinadas coisas assim que a gente ouve é tão contrário aos nossos valores. E assim, entenda que você não tem que quebrar todos os seus valores, tá? Para você se flexibilizar e poder... Não é bem assim. Assim, você tem um valor... Para você criar novas portas e novos caminhos. Você temos alguns valores que a gente compartilha, né? Que eles, pô, assim, que tem embasamento legal, pô, por exemplo, entendeu? Então, assim, se não pode roubar, maluco. É ilegal roubar, entende? Então, eu não sei exatamente qual é o problema ali com a sua irmã, qual é a posição de cada um e tudo mais, mas o trabalho seria basicamente esse, você entender que ela tem essa... Aliás, ela tem todo o direito de estar errada, inclusive, né? Então, assim, é o momento dela. Talvez mais à frente ela mude de ideia e pense diferente. Entende? É difícil mesmo. Hoje em dia as coisas estão bem complicadas nesse sentido. Mas a realidade às vezes é muito ruim. Às vezes é muito ruim a realidade. Pode ter certeza. Entendeu? Só que não esquece o que eu estou te falando. O pessimista ele vai pegar uma realidade horrível e vai transformar numa realidade 1000 vezes pior. Tá? Não deixar o pensamento fazer ninho. Exatamente isso. O pensamento vem, tu manda ele voar. Bota outro no lugar. Como melhorar a autoestima? Exatamente assim. A autoestima é a estima que você tem de você mesmo. É o quanto você gosta de você mesmo. Para você melhorar isso, você precisa mudar as ideias negativas que você tem em relação a você mesmo. Tá? E para isso, muitas vezes você vai ter que provar para você mesma que você está errada. Entendeu? Você só faz isso botando a mão na massa. Tá? Minha autoestima tá tão ferrada que eu já perdi 2 empregos por causa disso. Postura vitimista passiva, não consigo mudar. Consegue mudar sim, cara. Consegue mudar.
Você só precisa da direção certa, mas conseguir mudar, consegue. Todo mundo consegue mudar. Não é fácil, mas todo mundo consegue, tá? Eu consegui ajudar uma pessoa em um momento muito difícil. Ele se achava uma merda de pessoa e graças a Deus eu consegui mostrar a ela o quanto ela é importante. E que ela fez... Exatamente, é isso aí. Você vai ajudando a pessoa a flexibilizar as ideias, mostrando a realidade, entendeu? Algumas vezes a pessoa vai ter muita dificuldade de entender e de perceber essa realidade, tá? Isso acontece também. Meus pensamentos me atormentam na hora de dormir. Ah, minha filha, entra pro clube aí, porque não é só você não, cara. Porra, deita na cama, aí começa a pensar, e só pensa besteira. Aí vai pensando uma besteira atrás da outra. Vai pensando e vai gerando ansiedade, Aí não dorme mesmo. Aí não dorme, entendeu? Acho que muitas vezes gostaríamos de viver como no passado, porque talvez não tenha sido tão frustrante como nos dias de hoje. Será? Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas. Aline. Eu acho que os movimentos eram diferentes, né? Hoje em dia você tem muita coisa acontecendo, a gente tem um pouco de dificuldade de pensar, tem muita pressão, mas eu não sei. Eu sinceramente não sei. Talvez porque antigamente as pessoas não estavam tão preocupadas. Esse tipo de problema sempre aconteceu, Aline. Assim, só que as pessoas não sabiam o que era. Entendeu? As pessoas não sabiam o que era. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se você for pensar para uma mulher que vivia lá em 1940, que era completamente submetida às vontades do marido, entendeu? Pô, devia ser mega complexo isso, hein? É lógico que depende um pouco do nível de consciência da pessoa. Às vezes a pessoa é muito ignorante e tal, e aí, enfim. Mas, pô, é muito sofrimento. Entende? A live tá ótima, show. Entendi, gratidão. Acaba que se deixar perdemos nossa identidade. Isso é o que acontece muito. Na verdade, eu estava até lendo ainda agora um livro aqui sobre algo parecido com isso. E aí ele fala, o cara falava desse tipo de papéis que a gente assume para poder interagir socialmente com as outras pessoas, né? E que depois de determinado momento esse papel acaba se transformando num papel vigente, né? Alguns desses. A gente vai criando papéis para ir se relacionando com grupos diferentes e tudo mais. E aí muitas vezes a gente se perde de nós mesmos. O livro é interessante até. Você é maravilhoso, estou muito feliz com essa. Ah, obrigado. Boa noite, Marcelo. É possível desenvolvermos gatilhos para flexibilizar em momentos de negatividade ou pensamentos repressores? É possível, sim, claro que é possível. Entendeu? Na verdade, o caminho ele gira em torno disso. Esse é um dos caminhos, né? Porque você vai multifatorialmente trabalhando. Esse é um dos caminhos, entendeu? De você criar estratégias para você lidar, principalmente quando você está muito comprometido negativamente. Obrigado pela live. Peraí, fiz besteira aqui. Você é ótimo, obrigado. Tô muito pra baixo por causa do meu filho. Então, pô, por causa do seu filho, cara, pensa mais em você. Eu não sei o que aconteceu com o seu filho, né? Mas, porque aí, dependendo do que acontecer, não tem jeito, você vai ficar pra baixo, mas... E o excesso falso de demonstração de autoestima, se trata de quê? Acontece muito, tem muita gente fake pra caramba, né? Assim, se trata de quê? Se trata de uma necessidade de autoafirmação grande, o cara queria mostrar que é melhor do que todo mundo, ou não, assim, ou, sei lá, depende. À noite todos os problemas são maiores, com certeza. Cara, quando fica silencioso, escurinho do quarto, meu irmão, como pensa besteira. Muito legal a forma como você vivencia. Parabéns, compartilhar seu... Obrigado. Obrigado pelo elogio. O objetivo aqui é ajudar, passar o máximo de conhecimento possível. Só que eu tenho que cair fora agora porque eu tenho meu crossfit. Ontem eu fui dormir com um pensamento negativo que se fosse para minha caminhada matinal iria engordar, imagino. Fui dormir com um pensamento negativo que se fosse para minha caminhada matinal iria encontrar, não entendi.
Às vezes somos nossos piores inimigos, deixamos que nossos pensamentos nos dominem. Pois é, cara. Na verdade é quase sempre isso, é você contra você mesmo. Encontrar ou acontecer algo de errado. Não entendi, peraí. Ontem eu fui dormir com um pensamento assim... Ah, tá. Encontrar ou acontecer algo de errado. Então, isso é um pensamento mágico, na maioria das vezes, tá? Que aí a pessoa, ela fica com esse pensamento, essa ideia girando na cabeça, fica ansiosa, né? E acha que é um prenúncio de alguma coisa e tal. Se é um prenúncio ou não é, aí, cara, eu não sei, mas normalmente não é, tá? Dormi bem, acordei bem, caminhei, nada aconteceu. Então, aí quando você faz isso, olha só que interessante. Quando você faz isso, que você foi lá, caminhou, tudo bem, você já tem um argumento para quando esse pensamento aparecer de novo. Quando aparecer de novo, e vai aparecer de novo, vier falar para você assim, ah, olha, amanhã, não sei o que, você começar a pensar isso, você fala, oh, mas na segunda-feira lá, você ficou me perturbando aqui, eu fui caminhar e deu tudo certo. Então não vem com essa pra cima de mim, não. As 10 pessoas me fazem muito bem, faz muito bem mesmo. Qual é esse livro que você contou de papéis? Ai, cara, como é que por que você tem medo de ser você mesmo? É um negócio assim, tá aqui no meu tablet. É um negócio assim, porque depois eu posso até colocar, me pergunta lá no direct lá que eu te mando. Por que a sociedade ainda é tão preconceituosa? Ah, cara, isso é difícil. Isso é uma conversa muito longa. Trabalho lindo que você faz, ajudar tantas pessoas com tantas mudanças de vida. Pô, obrigado pelo elogio. Senhor abençoado, obrigado. Até a próxima. Até. Ansiedade todos os dias. Cara, ansiedade é brabo mesmo, né? Esse aqui é brabo, ansiedade. Mas tem tratamento, cara. Vai procurar tratamento. É verdade, noite tudo pior, até resfriado. Bom treino, obrigado. Eu tô indo pro treino mesmo. Poderia fazer uma live em como lidar com situações nos dias de hoje, na família, filhos, mundo social, mundo virtual. Claro, na verdade, as lives que eu estou fazendo todas giram em torno disso, né? Eu tento trazer para o mais atual possível. Você vê que eu não tenho falado sobre transtornos, assim, falado muito pouco, falei só sobre o transtorno do pânico. Meu objetivo gira bem em torno disso mesmo, de ajudar o pessoal no cotidiano, no dia a dia, tá? Tá anotado, tá? Gente, eu preciso ir, que eu vou chegar atrasado, tá? Vou pagar burp, mas tudo bem. Valeu a pena ficar aqui com vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Próxima live na quinta-feira. Vai avisando todo mundo aí, toda terça e quinta, às 20 horas e 9 minutos, estarei aqui para conversarmos lindamente sobre psique humana. Tchau, gente. Boa noite a todos.